Bem-vindos para mais uma aula de Direito Empresarial. Dessa vez nós vamos dar continuidade nas aulas sobre propriedade industrial, falando a respeito da titularidade para requerer o pedido de patente. Então, o artigo 6º da LPI fala que a titularidade da patente pode ser requerida em nome próprio, pode ser requerida também pelo herdeiro, no caso o herdeiro o herdeiro que era titular daquela invenção, pode ser requerida também pelo cessionário. Sobre cessionário, eu quero que você entenda o seguinte: eu posso inventar um objeto e ceder os direitos referentes àquele objeto inventado para uma outra pessoa. Então, por isso que ele é tido como cessionário. Eu invento, porém não faço pedido de patente, mas a ideia eu vendo para outra pessoa. E essa venda, por não ser um objeto material, ela vai ser feita, a titularidade vai ser realizada por transferência. Então, por isso que haverá a cessão de direito nesse caso. Então, eu posso ter inventado, ter concebido um objeto e posso ceder todo aquele know-how, toda aquela ideia para uma outra pessoa. E essa pessoa, chamada cessionário, pode requerer o pedido de patente. E também tem que observar quem a lei ou contrato define como... Opa, travou aqui um pouquinho. Define como titular daquela invenção. E aqui é onde eu vou tratar com vocês, como titular da invenção. Certo? Então já pode ir preparando aí para falarmos a respeito deste tópico aqui em específico, tá? Vamos lá então. Então nós temos que pensar o seguinte: a própria LPI, ela definiu um capítulo específico que trata sobre a invenção e, evidentemente, também modelo de utilidade realizadas por prestador de serviço barra empregado. Aqui tem um exemplo muito fácil da gente verificar na prática. Basta você lembrar como exemplo aqui a Polishop. Já viu que a Polishop toda semana tem um lançamento de alguma coisa nova? Então, evidentemente que o dono não vai ficar ali o tempo inteiro desenvolvendo aquelas pesquisas para desenvolver produtos novos. Ele tem pessoas destinadas para isso. E a própria LPI, ela trouxe essa previsão nos artigos 88 a 93 lá da Lei de Propriedade Industrial, tá bom? Isso daqui vai trazer 3 situações que nós vamos ver a respeito desse tópico aqui. Qual que é a primeira situação que eu tenho? Então eu tenho a primeira situação seguinte, que é a do empregado
com contrato específico para pesquisas ou realizar invenções, tá? Contrato específico para realizar pesquisas. Neste caso aqui, a invenção pertencerá ao empregador. Evidente, se ele tem um contrato específico para uma pessoa desenvolver pesquisas e invenções, é claro que o empregador já está remunerando aquela pessoa mediante o salário para que ela faça pesquisas e chegue a algum objetivo, chegue a um objeto final. A remuneração, portanto, do empregado aqui, quando nós temos aqui essa situação do empregado, o empregado no caso aqui, ele é o inventor. Nem sempre o empregador vai ser o inventor, mas o empregado ele vai ser o inventor e desenvolvedor daquilo. Por mais que ele tenha inventado, mas como ele tem um contrato de trabalho específico para realizar pesquisas, é por isso que essa invenção vai pertencer ao empregador dele, porque ele já está recebendo a remuneração por aquela invenção que é o salário. A própria LPI diz o seguinte, que caso o empregador queira, ele pode complementar essa remuneração com parte do recebimento ou parte do benefício econômico que advir daquele objeto inventado ou do modelo de utilidade inventado. Tá? Caso o empregador queira, ele pode acrescentar caso o empregador queira, ele pode acrescentar o empregado como recebedor também dos benefícios econômicos daquela invenção. Mas, via de regra, o empregado ele vai ser remunerado pelo salário. Então, se ele inventou em decorrência de contrato específico, ele não pode exigir nada, não pode exigir participação econômica na venda daqueles objetos. Essa participação econômica, se porventura acontecer, tem que partir do empregador para o empregado. E isso é uma faculdade que o empregador tem, tá certo? Uma outra situação que nós temos aqui. Só um momentinho. Aqui é importante que você anote aí a observação da seguinte maneira. Por mais óbvio que seja, mas eu quero que você anote. Nesse caso do empregado com contrato de trabalho específico para pesquisas, quero que você anote assim. Neste caso, o empregado utiliza de todos os recursos de equipamento, de insumos e do local de trabalho do empregador. Anotou? Ou seja, ele vai utilizar as ferramentas, vai utilizar todos os objetos que o empregador deixa disponível para ele para poder fazer a invenção. E vai utilizar, inclusive, o ambiente de trabalho que o empregador destina a ele. Essa observação aqui é importante para a gente poder passar para a próxima situação. Porque eu posso ter também aqui uma segunda situação, que é o empregado sem contrato específico de pesquisa, mas que inventa um objeto. Contrato sem contrato específico de pesquisa. Tem duas situações aqui. A primeira,
O empregado utiliza do ambiente de trabalho e dos insumos do empregador. Então, isso aqui aconteceu, inclusive, se não me engano, em 2015, por aí. Teve um caso que enquadrou exatamente aqui. Qual que foi o caso? Um mecânico de uma empresa de transporte coletivo, ouvindo a reclamação dos motoristas que a água do radiador acabava muito rápido, portanto esquentava o motor, o que ele fez? Ele era chefe da mecânica, ele não tinha um contrato para desenvolver objetos. Ele simplesmente utilizou da oficina do seu empregador, utilizou das ferramentas, utilizou de todos os insumos lá, todos os materiais e concebeu uma maneira de reaproveitar a água que pingava do ar-condicionado para jogar direto no radiador. Então, essa é uma situação em que tem um empregado, tem um contrato de trabalho, porém o contrato de trabalho dele é para outra função, mas não fazer pesquisa. A quem vai pertencer, no caso, essa invenção? Ao empregado que inventou ou ao empregador que teve lá a utilização do seu ambiente de trabalho, ferramentas e insumos? Nesse caso aqui, a invenção vai pertencer a ambos. Tá certo? Questão óbvia. Por mais que ele tenha utilizado do ambiente de trabalho, do horário de trabalho, das ferramentas que o trabalho dele proporcionava, ele quem inventou. Porém, ele só foi capaz de inventar porque ele estava dentro do ambiente de trabalho e utilizou daquilo que o empregador tinha disponível para ele poder utilizar. Então, a invenção vai pertencer a ambos. Então, os dois vão figurar como titulares daquela propriedade industrial. Agora, uma segunda situação. Também eu tenho um empregado, mas o empregado não utiliza de nenhum recurso do empregador. Ou seja, aqui eu tenho um empregado que simplesmente ele utiliza de ferramentas próprias, não está no horário de trabalho, utiliza de insumos próprios, é aquela pessoa que sai do ambiente de trabalho, vai para casa e faz uma invenção. Por mais que essa invenção seja para aplicar em alguma coisa, em algum objeto do empregador, essa invenção ela vai pertencer ao empregado. Justamente porque ele não utilizou de absolutamente nada que o empregador dele tinha disponível. Nesse caso da letra B, a pessoa inventou fora do ambiente de trabalho, utilizou de recursos próprios. Então, portanto, mas ele fez aquela invenção para poder utilizar em algum objeto do empregador dele. Mesmo assim, como ele não utilizou do ambiente de trabalho, horário de trabalho, nem insumos que o empregador dele dava a disponibilidade, por isso que a invenção vai pertencer a ele. Então tem que diferenciar bem essas três situações. Empregado com contrato de trabalho específico para fazer pesquisa, pertence ao empregador. Empregado que não tem contrato de trabalho, específico para pesquisa, porém utiliza lá do ambiente de trabalho, horário de trabalho, insumos que o empregador deixa disponível. Invenção vai pertencer a ambos. Então, empregado e empregador serão titulares. Empregado que não utiliza do local de trabalho, horário de trabalho, mas utiliza recursos próprios, quem vai ser o titular? Ele é empregado, tá certo? Então, ele empregado, no caso, é que vai ter a titularidade
daquela invenção ou daquele modelo de utilidade, portanto, ele vai poder iniciar o processo de pedido de patente. Nesse caso aqui, pode ser iniciado ou pelo empregado ou pelo empregador, mas tem que constar ambos como proprietário. Nesse caso, do empregado com contrato de trabalho específico, quem vai iniciar o processo de pedido de patente vai ser o empregador, porque é destinado a ele. Daqui a pouco eu volto já falando a respeito do procedimento do pedido de patente, para nós terminarmos essa parte referente às patentes.